falamos aqui da Delegacia da Mulher em Pato Branco e vamos conversar agora com a delegada Franciela Alberton sobre esse fato sui generis e lamentável ocorrido aqui em Pato Branco. Doutora, uma professora indiciada por omissão, um fato que ocorreu há alguns anos aqui, no final de 2018, por omissão devido ao crime sexual dentro da sala de aula aqui em Pato Branco, doutora, é isso? Exatamente. Esse fato ocorreu em novembro de 2018 e desde o dia seguinte ao ocorrido passou a ser investigado pela polícia. Demorou-se a conclusão em razão do excesso do volume de trabalho que a Delegacia da Mulher hoje conta e diante da nossa escassez de servidores. E também em razão de laudos periciais, já que toda a prova pericial em caso de estupro depende de análises clínicas feitas apenas em Curitiba. Então demora um certo tempo para a gente conseguir essa prova pericial, que é de extrema importância na comprovação da materialidade delitiva em crimes contra a dignidade sexual. Agora concluímos as investigações, ficou claramente demonstrado que essa professora, na sua função de lecionar, como garante dessa turma do 6º ano, com idade média de 12 anos, se omitiu diante do fato que ocorria em sua sala e permitiu, assim, que fosse atingida a dignidade sexual de uma das suas alunas. Desta forma, ela tendo o dever legal, a obrigação legal, na posição em que ela estava, de evitar esse resultado ou de, ao menos, agir para diminuir esse resultado e depois tomar as providências legais em relação ao que houve na sua sala, ela se omitiu e assim ela vai responder exatamente como coautora desse crime, cuja pena é de 8 a 15 anos de reclusão. Para qualquer pessoa que tenha um certo discernimento, né? Aliás, não precisa nem muito, é inacreditável que uma professora tivesse aceitado, vamos dizer assim, como foi o caso, porque os relatos, né, de testemunha são de que todo mundo percebeu, né, doutora? Exato, os alunos relatam que a turma toda percebeu o que estava acontecendo, inclusive 2 alunos se dirigiram até a professora, que estava concentrada em seu notebook, e avisaram esse fato a ela. Porém, ela ignorou, continuou fazendo o que estava fazendo no seu notebook, fato também presenciado por uma servidora, né, por uma colaboradora da escola que passava pelo local, inclusive achou que a sala estava sem docente naquele momento em razão da algazarra que se vivenciava, chamou a atenção dos alunos e só então foi avisada que a professora ali estava, quando visualizou de fato a professora no notebook. Ela alega que em momento algum ficou utilizando o notebook e que permaneceu durante toda a aula com contato visual da turma. Porém, essa versão dela vai de encontro a todas as provas produzidas. É assim, por esse motivo, né, havendo elementos suficientes para demonstrar que ela se omitiu e que ela tinha condições de agir, porque se ela não tivesse condições, ela não responderia. Mas ela tinha sim plenas condições, inclusive deixou de comunicar depois à direção da escola sobre o que havia ocorrido, e essa omissão dela também permitiu que, terminada a aula, essa adolescente fosse levada para os fundos da escola, onde ali foi obrigada a manter conjunção carnal. Se essa professora tivesse agido quando foi avisada do que ocorria, teria impedido que o ato sexual em sala continuasse e teria impedido que essa conjunção carnal posterior tivesse ocorrido. É um fato raro e extremamente difícil de acreditar, mas infelizmente é a mais pura realidade, inclusive comprovado com laudos, né, doutora, também, da conjunção, enfim. Né? Exatamente, são casos raros, né, o que demonstra que não é do profissional professor. Isso é muito raro de se acontecer, nossos professores são comprometidos, são dedicados, e realmente é um ou outro caso de pessoas que talvez não estejam na profissão correta ou que já tenham cansado dela por várias frustrações e que nesse caso não deveriam mais estar ali. Porque uma professora, quando os pais deixam seus filhos, né, menores de idade na escola, eles deixam acreditando que a professora vai tomar os cuidados legais de proteção e vigilância. Elas confiam na escola. E essa confiança precisa ser bem recebida, né? Precisa ter esse cuidado da escola. Claro, tem casos que não são possíveis de um professor verificar ou de saber, mas nesse caso ficou amplamente demonstrado que a professora foi avisada, deixou de fazer o que deveria ter feito e assim permitiu
que essa menina fosse violentada. Inclusive, no relato, ela disse assim, que lavou as mãos, praticamente não tinha mais o que fazer. Então, se não tinha o que fazer, também não deveria estar lá, né? Uma das colaboradoras da escola, né, ao se desculpar por ter intervindo na sala, ouviu disso da professora, que ela já não ligava mais porque aquilo era normal e não tinha o que se fazer. Ou seja, demonstrando claramente que a professora já tinha perdido a vontade, perdido o comprometimento em fazer o que ela estava recebendo para fazer. E é uma pena pesada, né, doutora? Sim, a pena mínima nesse crime é de 8 anos e vai até 15. Essa valoração é feita pelo juiz de direito caso ela seja condenada em eventual ação penal que poderá vir agora com a conclusão das investigações. Obrigado, doutora. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Bom, tá aí, gente. Então, esse caso, infelizmente, aqui em Pato Branco, final de 2018, foi registrado e agora encaminhado ao judiciário.